A passagem de hoje é Salmo 21, versículos 1 a 13. Vamos ler juntos. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos seus lábios. Selá. Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. De honra e de majestade o revestiste, pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência, dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti. Maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas. E com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então, cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Ontem, meditamos juntos no Salmo 20, que contém uma súplica de intercessão do povo que, observando o rei partir para a guerra, desejava sua vitória. O povo, crendo que a vitória ou a derrota na guerra não dependia de carros ou cavalos, mas somente de Deus, e acreditando que somente Deus pode conceder a vitória e conduzir a ela, buscou o seu auxílio. Eles oraram fervorosamente para que Deus ouvisse a sua oração, para que o rei vencesse e, assim, o povo também pudesse se alegrar. Enquanto o rei liderava o exército para a batalha, em meio às orações e bênçãos de muitos, o povo que ficou para trás certamente sentiu uma mistura de expectativa e ansiedade. Embora desejassem ardentemente que o rei trouxesse a paz com a vitória, por outro lado, tinham também o coração ansioso, pois se o rei fosse derrotado, seu próprio futuro seria incerto. Eles não teriam paz, pois poderiam perder tudo o que possuíam para os inimigos. Assim, embora o povo vivesse seu cotidiano, seus olhares e interesses estariam totalmente voltados para a direção em que o rei partiu, para a guerra e o seu resultado. Várias vezes ao dia, eles parariam o que estavam fazendo e orariam fervorosamente a oração do Salmo 20, observando atentamente como a situação se desenrolaria. Enquanto passavam os dias orando com o coração apreensivo, chegou a notícia de que a guerra havia terminado e que o rei havia vencido. Pouco tempo depois, o rei e seu exército, que conquistaram a vitória, foram vistos retornando triunfantes. Ao ver essa cena, quão aliviado o povo deve ter se sentido e quão gratos e felizes devem ter ficado. O louvor que contém todas essas emoções transbordantes é o Salmo 21, sobre o qual meditamos juntos hoje. Em outras palavras, o Salmo 21 é a oração que o povo confessou, exultante de alegria, ao receber o rei que retornou vitorioso da guerra. Portanto, o texto de hoje, o Salmo 21, pode ser visto como uma continuação do cenário do Salmo 20, como a primeira e a segunda parte de um filme ou drama. Se no Salmo 20, diante da grande tarefa da guerra, eles confiaram plenamente em Deus e oraram dizendo: ajuda o rei. O Salmo 21 pode ser entendido como uma oração de gratidão e louvor a Deus, que ouviu suas súplicas, celebrando o fato de que essa oração realmente se cumpriu. Ao ver o povo orando continuamente pelo rei, acompanhando atentamente os resultados e reagindo em conjunto a eles, lembrei-me de nossa oração intercessória. Em nossas conversas, especialmente entre irmãos na fé, as frases "ore por mim" e "vou orar por você" surgem naturalmente. Há muitos casos em que perguntamos sobre os pedidos de oração uns dos outros e os compartilhamos. No entanto, é verdadeiramente lamentável que, às vezes, o peso da frase "vou orar por você" pareça um pouco leve,
A pessoa que pede a oração também não parece ter grande expectativa de que a outra pessoa realmente orará. E a pessoa que responde que vai orar, às vezes, parece estar apenas sendo educada. Por outro lado, há momentos em que a frase "vou orar por você" chega com um peso enorme. Sentimos que a outra pessoa está realmente orando por nós, e o fato de alguém estar orando por nós traz um consolo e uma paz profundos e indescritíveis. De onde vem essa diferença? À luz da palavra de hoje, podemos responder que vem da continuidade do interesse e da oração. Se aquele que ora considera a situação da outra pessoa como se fosse a sua própria, intercede com frequência e fervor, acompanha as mudanças da situação e reage aos resultados, então poderemos dizer que essa pessoa intercedeu verdadeiramente. No entanto, se, ao se virar, for arrastado pela agitação do dia a dia, esquecer completamente a situação do outro e nunca mais se lembrar dela ou orar, a resposta de que iria orar se tornará leve e sem sentido. Neste momento, gostaria que nos lembrássemos por um instante dos inúmeros pedidos de oração intercessória que nos foram confiados. E espero que possamos começar e preencher nosso tempo de oração de hoje, não com nossos próprios pedidos, mas com esses pedidos de intercessão. Depois de orar, vamos perguntar sobre o bem-estar da outra pessoa por mensagem ou telefone. Vamos encorajá-la, dizendo que continuaremos a orar a Deus por sua situação. Finalmente, quando ouvirmos o resultado, vamos reagir sinceramente juntos. Então, nossa oração, nossas palavras de que vamos orar, não serão palavras que passam sem sentido como folhas caídas, mas ganharão uma força e um peso maciço como uma grande rocha. Espero sinceramente que nos tornemos verdadeiros intercessores, não apenas em palavras, mas com interesse, oração e reação contínuos. Voltemos à palavra. O versículo 1 de hoje contém a confissão de alegria exclamada pelo povo que verdadeiramente intercedeu ao ver o rei vitorioso. Vamos ler juntos o versículo 1. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Amém. Antes de dar glória ao rei, o povo primeiro oferece glória e louvor a Deus, porque o povo não se esqueceu de que aquele que conduziu o rei à vitória, como eles fervorosamente oraram e desejaram, foi Deus, e que a maior razão para a vitória foi a ajuda e a obra de Deus. Lembrando que tudo isso pôde acontecer porque o Senhor deu força e salvação, eles exaltam o nome do Senhor, que realizou todos os seus desejos. O Deus misericordioso que não recusou o pedido de seus lábios. Depois disso, do versículo 3 ao 6, o povo confessa em detalhes as bênçãos e a graça que Deus concedeu ao rei. Deus colocou uma coroa de ouro puro na cabeça do rei, concedeu-lhe longevidade para que vivesse por muito tempo e deu-lhe a vitória para que recebesse glória, honra e majestade de seu povo. Ele esteve com o rei e o encheu de alegria transbordante. Assim, o povo que experimentou o Senhor Deus e o poder de sua salvação oferece a confissão do versículo 7. Vamos ler juntos o versículo 7. Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Amém. Esta palavra nos ensina um princípio de fé verdadeiramente importante, a razão pela qual Deus ouviu a intercessão do povo e levou o rei à vitória, não foi outra, senão a sua benignidade, pois ele não ignora, mas sustenta aquele que confia nele. A vitória não foi dada porque a oração do povo era fervorosa ou tinha algum poder, nem porque o rei era habilidoso na guerra. Como na palavra do último domingo, foi porque o rei confiou somente em Deus, e porque o povo confiou em Deus que ele apoiou a ambos. Ele sustentou o rei para que não tropeçasse enquanto corria em direção ao inimigo e saltava muralhas, confiando em Deus. Mesmo que não precisasse fazê-lo, Deus firma aquele que confia somente nele para que não vacile, nem desanime. Ele guia para que aquele que vive pela fé em Deus não seja envergonhado. Ele está mais uma vez mostrando sua bondade, onipotência e fidelidade.
gostaria que refletíssemos novamente sobre nossos hábitos de oração à luz desta palavra. Muitas vezes, pedimos orações apenas àqueles que consideramos pessoas especiais. Se for para pedir, procuramos um adulto em vez de uma criança, e desejamos receber oração de presbíteros, diaconisas, pastores, ou daqueles que são conhecidos por terem poder de oração. Além disso, às vezes pensamos que, se recebermos oração em um momento ou hora especial, a resposta virá mais rápido. E quando a oração é respondida, às vezes elogiamos a pessoa que orou, dizendo: "Nossa, essa pessoa ora muito bem. Foi graças à oração dela." Com a palavra de hoje, Deus desafia fortemente esses nossos pensamentos. Aquele que ouve e responde às orações não é pessoa alguma, mas o Senhor, Deus. A razão pela qual a oração é respondida não é pelo fervor ou alguma habilidade especial minha, ou da outra pessoa que orou, mas, como Deus nos diz claramente, é por causa da sua benignidade. Ao mesmo tempo, Deus nos dá força e consolo com esta palavra. O Deus benigno não permite que a oração daquele que crê e confia nele caia por terra. No tempo de Deus e à maneira de Deus, ele opera e mostra sua fidelidade. Confiando nesta palavra, espero que possamos encontrar segurança, não no fato de estarmos recebendo oração de alguém especial, mas no fato de estarmos orando ao Deus benigno, o Deus que se revela àqueles que o buscam e confiam nele, o Deus fiel que conduz seu povo à alegria eterna, à vida, à salvação e à vitória. Espero que possamos nos tornar pessoas que, confiando firmemente no Deus benigno, não parem de orar, e assim, quando a oração for respondida, possamos dar toda a glória somente a Deus, e não a qualquer outra pessoa. A oração do povo, que experimentou a fidelidade do Deus benigno, agora avança para o futuro. Do versículo 8 ao 12, o povo ora para que Deus continue a permitir que o rei lute e vença seus inimigos, que o salve das conspirações que buscam prejudicá-lo e que o guie para atirar com seu arco no rosto do inimigo e derrubá-lo completamente. O rei venceu aquela batalha, mas essa não seria a última que enfrentaria. Os ataques dos inimigos que ameaçam o rei e o povo continuariam. Por isso, o povo continuou a orar pelo rei. O povo orou para que o rei confiasse em Deus, e com o poder que Deus lhe dá, pudesse vencer não apenas em uma batalha, mas na guerra que continuaria por toda a sua vida, para que pudesse dar glória a Deus e proteger seu povo. Nossa oração e nossa confiança em Deus também devem continuar por toda a vida. Até chegarmos diante de Deus, estaremos travando uma guerra espiritual incessante. Os ataques e as tentações do inimigo continuarão a nos assaltar. A única maneira de percorrer este caminho estreito até o fim, a única maneira de vencer, é confiar somente em Deus ao longo de toda a vida. É viver pelo poder que Deus, o Pai Todo-Poderoso, que é mais forte que o inimigo, derrama sobre o seu povo. Porque todos nós precisamos da benignidade de Deus por toda a vida, e porque Deus fielmente ajuda aqueles que nele confiam. O Salmo 21 termina com um louvor a Deus, uma confissão de fé. Vamos ler juntos o versículo 13. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Espero sinceramente que esta confissão se torne a nossa confissão, o nosso louvor. Que todos nós possamos interceder por nós mesmos e uns pelos outros por toda a vida, experimentar que esta bela confissão é a verdade e testemunhá-la com toda a nossa vida. Eu os abençoo em nome do Senhor.